Página 101, aula 16, né? 21. Então, vamos lá. Gente, o que é a função seno? A função seno é a ordenada. Então, a gente tem aqui, ó, o seno de x, que representa o eixo y, que é a ordenada. E o cosseno de x, que é o eixo consono, é o que está deitado. Então, a gente tem aqui o seno e o cosseno. Isso aqui é um ciclo de raio 1. Então, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, a gente tem aqui o x1. Se eu perguntasse a vocês quanto vale o seno de x1, ora, o seno de x1 é a ordenada. Se o seno de x1 é a ordenada, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai projetar o x1 aqui para o eixo y, para a ordenada. Se eu projetar, eu obtenho o seguinte. Se eu projetar, eu obtenho este segmento aí, que vai do zero até o x1. Esse segmento é chamado de seno de x1. Bem? Então, esse segmento é o chamado seno de x1. Se eu pegar um outro arco aqui no segundo quadrante, por exemplo, o x2, então a gente tem o seno de x2 seria a projeção no eixo y. E a projeção no eixo y, você pode perceber aí, que seria o seno de x2. Portanto, a projeção no eixo y será o seno de x2. Beleza? Se eu pegar agora um arco do terceiro quadrante, esse aqui, ó, seno de x3. O seno de x3 seria igual a seno de x3 seria igual a esse cara aqui, né? É a projeção no eixo y. Então, seria equivalente ao seno de x3. Finalmente, esse aqui seria o seno de x4, e o seno de x4 vai ser a projeção na ordenada, que corresponde a este segmento aqui, beleza? Se eu perguntasse a vocês qual é o valor máximo e mínimo do seno, você pode ver que qualquer arco aqui, independente do arco que eu pegue, sempre vai dar no máximo 1 e no mínimo menos 1. Aqui, ó. Independente do arco que eu pegar, sempre vai dar no máximo 1 e no mínimo menos 1. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Cara, acho que agora eu coloquei para sempre. Deixa eu apagar rapidão. Para você entender. Deixa eu fazer de novo. Como assim Erase não funciona? Não está apagando. Bom, não está apagando. Não sei por quê. Bom, vamos lá. Então, olha só, gente. O exercício proposto, sim, fala o seguinte. Ache os valores do parâmetro m para que a igualdade seno de x igual a m mais 1 seja possível. Então, ó, o seno de x, a gente acabou de ver, sempre estará entre menos 1 e 1. Então, o seno de x vai estar entre menos 1 e 1. Porém, o seno de x é igual a m mais 1. Se o seno de x é igual a m mais 1, o m mais 1 vai estar entre menos 1 e 1. Dá para passar o 1 aqui e o 1 para lá. Então, vai ficar menos 1 dá menos 2, e 1 menos 1 dá 0. Então, o seno estará entre menos 2 e 0. Portanto, o seno estará entre menos 2 e 0. Corresponde à alternativa C. Beleza? Vamos lá. Seno dos arcos no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá. Ó. Vamos supor que eu tenho um arco de 30 graus. Esse aqui, ó, é um arco de 30 graus. Se eu perguntasse a vocês quanto vale o seno de 30 graus, o seno de 30 graus, eu sei que valerá esta medida aqui. E o seno de 30 graus, eu já sei pela tabelinha, que o seno de 30 graus é igual a meio. Portanto,
seno de 30 graus é igual a meio. Se eu for pelo outro lado, que é 180 graus, então vamos lá. 180 menos 30, 180 menos 30, será igual a 150 graus. E o seno de 150 graus, o seno de 150 graus é a projeção no eixo Y. Se eu projetar os 150 graus no eixo Y, eu obterei esse valor aqui. E o seno de 150 graus seria igual a meio. Por quê? Porque eles têm a mesma projeção no eixo Y. Aqui, ó, é 180 menos 30. Então, e aqui é 30. Portanto, esses valores, o seno de 30 e o seno de 150, serão iguais a meio. Bem? Se eu pegar agora o 180 e somar 30, 180 mais 30, dará 210 graus. E o seno de 210 graus será igual ao seno de 30. Porém, ele é negativo. Então, vai ter a mesma projeção, só que é negativa. Portanto, o seno de 210 será igual a menos meio. Do mesmo modo, se eu pegar o outro lado, 360 menos 30 dará 330 graus. E 330 graus terá a mesma projeção no eixo Y. Portanto, o seno de 330 será igual a menos meio. Tudo bem? Então, está aqui. Beleza? E agora sim, olha lá, ó. Se o x está entre 0 e 360, sabendo que 2 seno x menos 1 é igual a 0, então x é... Então, vamos lá, gente. O primeiro passo sempre é a gente isolar o seno, para saber quanto vale o seno. Então, olha lá, ó. Isolando o seno, nós teremos o seguinte. 2 seno x é igual a 1. Passo 2 dividindo, então o seno de x é igual a meio. Se o seno de x é igual a meio, o segundo passo, depois que o seno estiver isolado, você vai para o ciclo trigonométrico. Então, eu vou colocar aqui no ciclo trigonométrico o seno que dá meio. Então, olha lá, ó. O seno que dá meio seria esse aqui, ó. Esse é o seno que dá meio. Quais são os valores do seno que dão meio? Os valores do seno que dão meio seria 30 graus, certo? E o outro lado, que seria 180 menos 30. Então, aqui, ó, o outro lado seria 180 menos 30, que equivale a 150 graus. Portanto, o conjunto solução seria 30 e 150. Então, a gente vai isolar o seno, vamos para o ciclo e depois conjunto solução. Sempre esse esqueminha. Isola o seno, isola a razão trigonométrica, depois vai para o ciclo, conjunto solução. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Os senos dos arcos no ciclo trigonométrico. A gente já viu do 30. Tem também o 45 graus. Se eu perguntar para você quanto vale o seno de 45 graus, eu obterei o seguinte. O seno de 45 graus será igual a raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? O seno de 45 graus, você sabe pela tabelinha que é a raiz de 2 sobre 2. Em outras palavras, a projeção no eixo Y valerá raiz de 2 sobre 2. Beleza? Se eu pegar agora esse outro lado aqui, esse outro lado seria 180 menos 45 graus. 180 menos 45 é igual a 135. Se eu traçar aqui a projeção, se eu projetar esse cara aqui, vai ficar o seguinte, seno de 135 será igual a raiz de 2 sobre 2. O seno de 135 graus será igual a raiz de 2 sobre 2. Se o seno de 135 é igual a raiz de 2 sobre 2, por que que isso acontece? Porque ele tem a mesma projeção no eixo Y. Tudo bem? Agora vem, se eu pegar 180 mais 45, dá 225 graus. E o seno de 225 vai ser igualzinho ao seno de 45. Porém,
este arco aqui, ó, esta projeção, aliás, será negativa, portanto, o seno de 225 será igual a menos raiz de 2 sobre 2. Finalmente, pelo outro lado, seria 360 menos 45. E 360 menos 45 dará 315 graus. E o seno de 315 graus será igual a menos raiz de 2 sobre 2. Bem? Então, seno de 225 menos raiz de 2 sobre 2, seno de 315 menos raiz de 2 sobre 2. Gente, não compensa decorar. Você vai ter que entender, né? Com o tempo de tanto fazer exercício, você acaba decorando. Mas é importantíssimo você entender a simetria no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá, ó. Exercício 2 de fixação. Deixa eu ver. Então, o primeiro passo aqui é a gente... Deixa eu ler a questão, né? A equação 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 para x entre 0 e 360 graus. Tem conjunto verdade igual a... Então, olha lá, ó. Primeiro passo é a gente isolar o seno. Se a gente vai isolar o seno, então, dá para passar o 2 dividindo, portanto, seno ao quadrado de x é igual a meio. Passa a raiz, lembrando que a raiz é com mais ou menos. Portanto, seno de x é igual a mais ou menos raiz de meio. E... Perdão, gente. Seno de x é igual a mais ou menos raiz de meio. Então, o seno de x é igual a mais ou menos raiz de 1 é 1 e raiz de 2 é raiz de 2. Dá para racionalizar, vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de x seria igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Seno isolado, nós vamos ao ciclo. Então, vamos lá, ó. O seno que dá mais raiz de 2 sobre 2. Vamos pensar. Qual é o seno que dará mais raiz de 2 sobre 2? O seno que dá raiz de 2 sobre 2 seriam dois arcos. Seria este aqui, que é o arco de 45 graus. E o outro arco. Quanto vale o outro arco? Ora, 180 menos 45. Tem a mesma projeção, certo? Então, aqui é 180 menos 45. 180 menos 45 equivale a 135 graus. Tudo bem? Agora vem o seno de x que dá menos raiz de 2 sobre 2, porque eu fiz só com mais raiz de 2 sobre 2. Tem um menos raiz de 2 sobre 2. O menos raiz de 2 sobre 2 fica aqui embaixo. O seno que dá menos raiz de 2 sobre 2 seria o seno de 225 graus, certo? Que é 180 mais 45, dá 225 graus, ou 360 menos 45, que equivale a 315 graus. Bem, então vai ficar 45, 135, 225 e 315. E o terceiro passo seria o conjunto verdade, que seria 45, 135, 225 e 315. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? O sol está mais quietinho agora. A gente vai continuando. Vamos supor que você esteja entendendo. Acho que eu estou mostrando aí a tela. O gabarito é E mesmo. Então, vamos lá. Seno dos arcos no ciclo trigonométrico. A gente já viu 30 e o 45. Vamos agora para um outro ciclo, que é o arco dos 60 graus. Então, ó, se eu pegar os 60 graus, se eu fizer o seno de 60 graus, o seno de 60 graus pela tabelinha vale raiz de 3 sobre 2. Só que no ciclo trigonométrico, não é só esse arco que o seno é raiz de 3 sobre 2. O outro arco, que seria raiz de 3 sobre 2, pela simetria, seria os 180 graus menos 60. E 180 graus menos 60 dará 120 graus. E o seno de 120 graus também será igual a
raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? O seno de 120 graus também será igual a raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque tem a mesma projeção no eixo Y. O seno é o sem sono, é o que está de pé. Então, terá a mesma projeção no eixo Y. Pela simetria da circunferência, a gente chega aos outros resultados, que seria 180 mais 60 graus. 180 mais 60 graus equivale a 240 graus. E o seno de 240 graus equivale a raiz de 3 sobre 2, porém negativo. Portanto, o seno de 240 graus será igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Do outro lado, a gente teria 360 menos 60. 360 menos 60 equivale a 300 graus. E o seno de 300 graus será igual a menos raiz de 3 sobre 2 também. Tudo bem? Além disso, a gente tem também os arcos não notáveis. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês quanto vale o seno de 0 grau? Ora, o seno de 0 grau é a projeção no eixo Y. Então, se eu projetar o zero no eixo Y, eu obterei que o seno de 0 grau será igual a zero. Portanto, o seno de 0 grau é igual a zero. Então, seno de 0 grau é zero. Se eu pegar esse arco aqui, que seria o seno de 90 graus, seria a projeção no eixo Y. Quanto vale o seno de 90 graus? Quanto vale a projeção no eixo Y? A projeção no eixo Y valerá 1. Portanto, o seno de 90 graus será igual a 1. Tudo bem? Se eu pegar agora os 180 graus, e fizer o seno de 180 graus, eu obterei o seguinte: o seno de 180 graus será igual a zero. E, finalmente, o seno de 270 graus, seria a projeção no eixo Y, portanto, a projeção no eixo Y dará menos 1. Seno de 270 graus será igual a menos 1. E, finalmente, o seno de 360 graus tem a mesma extremidade que o zero. Se tem a mesma extremidade que o zero, é um arco côngruo. Portanto, ele terá a mesma projeção no eixo Y. Bem? E o seno de 360 graus será igual a zero. Vamos ver agora uma questão que contempla tudo isso. Olha só, exercício de fixação, então. Resolva a equação seno ao cubo de x menos seno de x é igual a zero, supondo que o x esteja entre 0 e 2π. Então, vamos lá. Seno ao cubo de x menos seno de x é igual a zero. O primeiro passo, como em todos os outros casos, seria isolar a razão trigonométrica. Então, a gente vai ter que isolar o seno de x. Isolando o seno, nós obteremos o seguinte: seno de x vai ficar seno ao cubo por seno, será seno ao quadrado, e seno por seno vai dar 1. Portanto, seno de x é igual a zero, ou seno ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Dá para passar o 1 para o segundo membro. Seno ao quadrado de x, então, é igual a 1. Então, seno de x é igual a zero, ou seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, passa a raiz com mais ou menos, portanto, seno de x é 1, ou seno de x é igual a menos 1. Seno isolado, então, a gente vai para o ciclo. O seno de x que dá zero, seria igual a... Então, vamos pensar. Qual é o seno que dá zero? O seno que dá zero estaria aqui. Quais são os valores do seno que dão zero, então? O seno que dá zero seria este valor e este valor aqui.
Portanto, o seno que dá zero seria esse aqui, que é o zero, e este valor aqui, que é o 180 graus. 180 graus em radiano é o π. Portanto, 0 e π. Agora vem seno de x. E tem o 2π também, que dá 0, né? Então, 0π e 2π. Agora vem também o seno de x, que vale 1. Quais seriam os valores do seno de x que valem 1? Seria o 90 graus, que é o π sobre 2, ou o seno que dá menos 1. E o seno que dá menos 1 está aqui, que seria igual a 3π sobre 2. Tudo bem? Portanto, o conjunto solução ou verdade seria 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Então, o conjunto solução seria 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Tudo bem, gente? Vamos agora aqui ver, ó, o gráfico da função seno. Como é que a gente vai fazer o gráfico da função seno? O gráfico da função seno seria este gráfico aqui. Decidi já apresentar para você a função seno logo de cara, tudo bem? Então, o gráfico da função seno seria este daqui. Então, ó, o período da função seno, o que é o período de uma função? É o espaço em que a função se repete. Se você pegar essa função aqui, ó, ela vai ficar... Deixa eu pegar até outra cor, que vai ficar mais da hora. Ó, esta função, ela vai ficar se repetindo aqui no tempo. Então, a cada 2π, ela fica se repetindo. É uma função que a gente chama periódica. É o espaço em que a função se repete. Então, isso aqui, ó, vai ficar sempre uma função periódica. Por isso que o período é igual a 2π. Você estuda no período da manhã. O que significa isso? Você vem, estuda e vai embora. Vem, estuda de manhã e vai embora. Vem, estuda de manhã e vai embora. Você poderia estudar à noite. Você vem, estuda e vai embora. Vem, estuda e vai embora, e assim vai. Além disso, a gente tem a função, a gente tem a imagem dessa função. A imagem é a projeção no eixo Y. Se eu projetar o gráfico no eixo Y, perceba que ele vai de menos 1 até 1, que é o valor máximo e mínimo do seno. Assim como o cosseno, o seno também tem valor máximo e mínimo. Ele vale no máximo 1 e no mínimo menos 1. Portanto, também não existem senos que darão. Não existem senos que darão 1,2, por exemplo. Por quê? Porque o valor máximo do seno é 1. Não existem senos que darão 2, por exemplo. Isso aí tudo não existe, beleza? Então, olha só. Gráfico de uma função. Agora vem o f de x com esse a aqui, ó. Gráfico da função f de x igual a mais seno de x. Esse cara é o efeito do elevador. Como assim efeito do elevador? Eu vou desenhar os dois gráficos aqui, ó, em um gráfico só e vai ficar bem claro para você. Imagine que eu desenho o gráfico de seno de x e de 1 mais seno de x. Então, o seno de x será o gráfico vermelho e 1 mais seno de x é o gráfico verde. Então, esse gráfico vermelho pontilhado aqui, ó, seria o seno de x, que a gente viu no slide anterior. 1 mais seno de x seria esse gráfico verde. Então, o que aconteceu? É como se fosse, você apertasse e colocasse o gráfico no elevador. Se você coloca o gráfico no elevador e aperta o mais 1, ele está aqui no 0. Ele vai chegar aqui no mais 1. É como se o gráfico, ó, fosse para um elevador. Tudo bem? Então, o gráfico foi para um elevador. Então, aqui é seno de x e aqui é 1 mais seno de x. Bem, o gráfico se move para cima. Então, o período de seno de x
é 2π, igual a gente já viu na aula, no slide anterior. Só que o período de 1 mais seno de x, perceba que é exatamente o mesmo. Portanto, o período de 1 mais seno de x será igual a 2π. E aí, margem é a projeção do gráfico verde no eixo y. Se eu projetar o gráfico verde no eixo y, vai ficar do 0 até o 2. Projetando o gráfico no eixo y, vai ficar do 0 até o 2. Por isso que aqui ficará do 0 até o 2. Vamos agora para mais um exemplo. Vamos supor que ao invés de 1, seja menos 1 mais seno de x. Então, olha só. O seno de x é o gráfico vermelho pontilhado, e menos 1 mais seno de x seria o gráfico azul. Bem? O que aconteceu? O menos 1 é como se você pegasse o elevador e apertasse o menos 1. Quando você está no 0 e aperta o menos 1, olha só para onde você vai. Tum, tim, tum, tim. Então, ele vai descer exatamente um andar. Ao descer exatamente um andar, então, nós obteremos este gráfico azul aqui. Perceba que o gráfico se move para baixo. Então, o período de seno de x é 2π. A gente já viu lá no slide anterior. E aqui a imagem vai de menos 1 até 1, isso no gráfico vermelho. Porém, do gráfico azul, pode perceber que o período é exatamente o mesmo, portanto, o período é 2π. E a imagem é a projeção no eixo y. Portanto, a imagem irá de menos 2 até 0. Portanto, a imagem irá de menos 2 até 0. Tudo bem? Então, efeito do elevador. Não se esqueça. Então, aqui eu coloquei os 3 gráficos em um só, para você ver. Então, esse aqui é o seno de x. O gráfico verde é o mais 1 mais seno de x. E o gráfico azul é menos 1 menos seno de x. Os 3 têm o mesmo período, portanto, o período é igual a 2π. E a imagem é a projeção no eixo y, que a gente viu que o seno de x vai de menos 1 a 1. 1 mais seno de x vai de 0 a 2. E o menos 1 mais seno de x irá de menos 2 até 0. Tudo bem? Então, ó, o período nunca vai se alterar, mas a imagem se altera ao somarmos um número à função. Ou seja, o efeito do elevador não altera o período, só altera a imagem. Bem? Vamos agora estudar esse parâmetro aqui, o B seno de x. O B seno x é o que eu chamo de efeito sanfona. Por quê? Eu vou fazer aqui o gráfico de seno de x e, na sequência, 2 seno x. Se eu fizer o gráfico de seno de x, que é o gráfico vermelho, e o gráfico de 2 seno x, que é o gráfico verde, você pode ver aqui, ó, que houve uma sanfona, tá vendo? Está acontecendo aqui uma sanfona. Então, esta sanfona, essa expansão vertical aqui, ó, é o efeito sanfona do 2 seno x. Então, o período de seno de x, é 2π e a imagem é de menos 1 a 1. Perceba que o período de 2 seno x é exatamente o mesmo. Portanto, o período de 2 seno x será igual a 2π. E a imagem é a projeção no eixo y. Se eu projetar o gráfico no eixo y, vai de menos 2 até 2. Portanto, a imagem irá de menos 2 até 2. Tudo bem? Período e imagem. Vamos para mais um aí, exercício de efeito sanfona. Por exemplo, seno de x e meio seno de x. Seno de x e meio seno de x.
Seno de x é o gráfico vermelho e meio seno de x é o gráfico azul. Perceba que ele deu uma sanfonada aqui, ó, como se fosse uma contração vertical, né? Então, uma contração vertical. Então, o período aqui, ó, o período de meio seno de x, você pode ver que é igual ao período de seno de x, portanto, o período é 2π. E aí, imagem é a projeção no eixo y. E a projeção no eixo y vai de menos meio até meio. Bem? Então, a imagem irá de menos meio até meio. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, um resumo aqui. O seno de x é esse aqui, o vermelho. O 2 seno x é o gráfico verde. E o azul seria o meio seno de x. Perceba que os três têm o mesmo período. Portanto, o período é igual a 2π. E a imagem vai variar. O seno de x vai de menos 1 a 1, né? O 2 seno x vai de menos 2 até 2. E o meio seno de x vai de menos meio até meio. Bem? Então, ó, pelo efeito sanfona, o período não se altera, mas a imagem vai se alterar. Tudo bem? Então, é a mesma conclusão que o efeito do elevador. Olha só, gente, tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Como isso vai ocorrer? Olha só, imagine agora que eu tenho esse parâmetro D. Como vai ficar a função? Vamos supor seno de x e seno de x mais π sobre 4. Então, o seno de x é o gráfico vermelho, e o seno de x mais π sobre 4, olha que legal, dá a impressão que vai somar π sobre 4. Mas tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico, acontece invertido. Então, ao invés de somar π sobre 4, eu fiquei subtraindo π sobre 4. Então, se eu subtrair o π sobre 4, vai ficar uma distância aqui de π sobre 4, né, que dá menos 3 quartos, aproximadamente, menos 0,75. Bom? Então, ó, esse gráfico, tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, o mais, ele não vai deslocar para frente, e sim deslocar para trás. Tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Gente, o período do seno de x mais π sobre 4 seria igual ao período do seno de x. Tá? É o mesmo período. Só que este período, ele vai ficar aqui, ó, é 2π. Então, esse seria o período, que seria igual a 2π. Tudo bem? E a imagem vai ser exatamente a mesma. Portanto, o período só ficou deslocado. O período vai ser exatamente o mesmo. Se, por outro lado, eu tiver seno de x menos d, ou seja, por exemplo, seno de x menos π sobre 4, ao invés de deslocar o gráfico para trás, vai deslocar o gráfico para frente. Por quê? Porque tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, fazendo o gráfico do seno de x, que é o gráfico vermelho, e o seno de x menos π sobre 4 é o gráfico azul, perceba que houve o deslocamento aí, ó, para a direita, esse deslocamento para a direita. Por quê? Porque tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico, acontece invertido. Portanto, o seno de x é 2π, e a imagem vai de seno de x está entre menos 1 e 1. Já o período não mudou, ele só ficou deslocado, portanto, o período é 2π. E a imagem também não mudou, vai ficar entre menos 1 e 1. Portanto, perceba que esse parâmetro D, ele não muda o período e nem a imagem. Então, nem o período e nem a imagem vai ficar alterada. Nem o período e nem a imagem vão ficar alterados. Tudo bem? Continuando aí com o mesmo raciocínio, tudo que acontece dentro do parênteses no gráfico acontece invertido.
Vamos ver agora esse parâmetro C aqui, o que acontece no gráfico. Olha só, seno de x e seno de 2x, beleza? Então, ó, tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, o seno de x é o gráfico vermelho. Seno de x é o gráfico vermelho. O seno de 2x é o gráfico verde. Seno de 2x dá a impressão que vai multiplicar por 2. Só que, na verdade, não vai multiplicar por 2, e sim dividir por 2. Portanto, por quê? Porque tudo que acontece dentro do gráfico, dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, vai ter uma contração horizontal. Então, ó, os períodos do seno de 2x vai de 0 até π. Ou seja, o período será igual a π. E a imagem é a projeção no eixo y. A imagem vai de -1 até 1. Portanto, a imagem não mudou nem o período mudou, só que a imagem não. Portanto, aqui, ó, o período se altera com esse parâmetro aqui. Esse parâmetro é o único que altera o perímetro. Perímetro não, perdão, o período. E o período vai ser igual a 2π dividido por c. Olha só, se eu pegar agora, ao invés de x, eu escrever x sobre 2, tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico, vai acontecer invertido. O seno de x é o gráfico vermelho e o seno de x sobre 2 é o gráfico azul. Perceba que o gráfico azul ficou igual ao gráfico vermelho, só que dobrado, porque tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico, acontece invertido. Então, ao invés de dividir por 2, ele vai ficar multiplicado por 2. Bem, então, tem uma expansão horizontal. Então, o período do seno de x sobre 2 vai ser 2π dividido por meio. 2π dividido por meio vai dar 4π. Bem, e a imagem continua sendo de -1 até 1. Portanto, o período vai se alterar. 2π dividido pelo termo que acompanha o x, que no caso é o c, né? 2π sobre c, ou 2π sobre o termo que acompanha o x, e a imagem não se altera. Bom, eu sei que teve muita informação aqui para vocês, então vamos fazer um breve resumo aqui. Então, vamos ver parâmetro por parâmetro mais uma vez. O A é o efeito do elevador, é o sobe e desce. O B é o efeito sanfona, ele estica e encolhe. Já o C é a única variável que altera o período, e o período passa a ser 2π dividido por C. Bem? E D vai ser tudo que acontece dentro do arco, no gráfico acontece invertido. Beleza? Vamos então agora, gente, para o exercício de sala. O número 2, o exercício de sala número 2, da página 102. Ele diz o seguinte, ó. Determine o período da função f de θ dada pela lei da formação. F de θ menos 1/5, seno de 2/3 de θ menos π sobre 3 menos 1. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Gente, o autor deixa muito claro o que ele quer. Determine o período da função. E o único cara que altera o período é o termo que acompanha a variável aqui, ó, dentro do arco. Então, o único cara que altera o período seria esse cara aqui. E o período seria igual a... Eu vou escrever assim, ó, inicialmente. 2π. Ó, o período seria igual a 2π dividido por C. Então, o período será igual a 2π dividido por C. Se o período é 2π dividido por C, então eu terei o seguinte: o período será igual a 2π dividido por C. Quem é o C? Gente, o C é o 2/3.
Então, dividido por 2 terços. Dá para dividir o 2 com 2. Então, o período será igual a 3π. O período será igual a 3π. Professor, era para fazer só isso? Sim, é uma questão da segunda fase da Unesp. Sim, mas não é fácil você lembrar disso na hora. Você acabou de ter a aula, fica muito evidente, né? Mas não é fácil lembrar disso aqui lá na hora. Beleza? Então, o período seria igual a 3π. Beleza, gente? Espero que esteja claro. Vamos agora, então, para a próxima questão, que seria o exercício de sala 1. Então, olha só. Ele pede para esboçar o gráfico da função y é igual a 3 mais 2 seno de πx e determine o seu período e imagem. Então, o autor quer o período e a imagem. Y é igual a 3 mais 2 seno de πx. Bem, então vamos lá. Gente, eu vou tentar desenhar aqui, né? Então vamos lá. Ó. É um pouquinho complicado de desenhar. Então vamos pensar no gráfico do seno de x. Então, ó, o gráfico de seno de x seria assim. Esse gráfico é o seno de x. O seno de πx, então, ó, o π é 3, né? 3,14. Vou aproximar para 3. Então, o que ele vai fazer com o período? Ele vai dividir por 3. Então, o período inicialmente é 2π. Se eu pegar o período e dividir por π, vai dar 2. Então, quer dizer que o seno de πx vai ficar assim, aproximadamente, hein, gente? O seno de πx vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele fica igual ao outro, só que ele fica encolhido. Então, esse é o seno de πx. Tudo bem? Esse seria o seno de πx. Agora vem 2 seno de πx. O que vai acontecer com o 2? É o efeito sanfona. Então, ele vai dobrar esse cara aqui, certo? Então, vamos lá, vamos dobrar. Se a gente dobrar, eu não vou fazer exatamente na escala, só que eu vou representar aqui, tá? Ó, se eu dobrar, como vai ficar o seno? Ora, se eu dobrar, o seno vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó. Antes ia do -1, agora vai do -2 até o 2. Tudo bem? E aqui, ó, vale 2. Tudo bem? Então, esse aqui seria o 2 seno de πx. 2 seno de πx. Tudo bem? Só que ainda falta o 3. O que faz o 3? Efeito do elevador. Como assim, professor? Como é que vai ficar o efeito do elevador? Ó, o efeito do elevador vai ficar esse gráfico aqui, só que ele vai ficar 3 unidades para cima. Então, ele fica deslocado 3 unidades para cima. Portanto, vai ficar assim o gráfico, vai ficar o mesmo gráfico, só que deslocado para cima. E aqui vai ficar -2 mais 3
vai dar mais 1. Menos 2 mais 3 vai dar mais 1. E 2 mais 3 vai dar 5. Certo? 2 mais 3 vai dar 5. E aqui, ó, vai ser 2. Então, pergunta a você, vou até colocar aqui como referência, ó, um pontilhadinho. É só referência, tá bom? Ó, 5 mais 1, 6 por 2, 3 seria aqui o ponto médio. Então, vamos lá. Ó. Esse seria o gráfico, então, da função solicitada, que é y igual a 3 mais 2 seno 2 seno de πx. 3 mais 2 seno de πx. Tudo bem? Então, esse aqui seria o gráfico dessa função. 3 mais 2 seno de πx. Beleza? Esse é o gráfico da função. Ele quer, então, determine também o seu período e a imagem. Então, vamos pensar, gente. O período é igual a 2π dividido por c. O c, no caso, é o π. Então, o período seria igual a 2π dividido por π. E 2π dividido por π dá para cancelar. Então, o período é igual a 2. Então, esse seria o período. O período é 2. Dá até para ver aqui pelo gráfico, certo? Período é 2. E a imagem é a projeção do gráfico no eixo Y. Então, se eu projetar o gráfico no eixo Y, eu verei que vai de 1 até 5. Portanto, o conjunto imagem ele irá de 1 até 5. Então, este aqui seria o conjunto imagem. Vai do 1 até 5. Então, tem o período, tem a imagem, e esta seria a resposta do exercício número 1. Tudo bem, gente?